Eu acho assim, cara, acho que semana passada, depois do jogo com Fortaleza, eu escrevi um texto que eu defini o Corinthians como o médico e o monstro. Dr. Hyde, Dr. Jekyll e o Mister Hyde. E é isso que é o Corinthians. Se você pegar o Corinthians no Campeonato Brasileiro, né, ele é o Mister Hyde. Ele não consegue sair da zona de rebaixamento. Ele ganhou muito bem do Atlético Goianiense, mas tinha que ganhar muito bem do Atlético Goianiense. Né? Ele precisa de uma sequência de vitórias, sequência de pontos. Vai jogar domingo com o São Paulo, lá em Brasília, que é teoricamente uma vantagem, não é o Morumbi, e pelo menos não pode perder, ele tem que somar pontos. Senão vai continuar ali na zona de rebaixamento, porque os outros times continuam tendo jogos a menos. Então essa condição do Corinthians ainda no Brasileiro é muito complicada. E ainda não fez realmente um grande jogo como fez contra o Fortaleza as duas vezes no Campeonato Brasileiro. Né? Vai ter que jogar fora com o Vitória, vai ter que jogar fora com o Criciúma, vai ter que jogar fora com o Cuiabá, todo mundo concorrente ali. Então é uma tarefa ainda muito difícil. Então tá feio, tá um monstro o Corinthians, um monstro negativo o Corinthians do brasileiro. Mas na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, ele é o Dr. Jekyll, aquele cara que faz da fórmula, né? Que faz da fórmula para virar um monstro. Se ele não beber a fórmula, ele fica aquele cara criativo, aquele cara funcional, que é o Ramon Dias no campeonato das duas Copas. É muito difícil definir isso. O que está acontecendo? Se você olhar profundamente, é assim. Ok, o Corinthians conseguiu arrumar um time. O Ramon Dias conseguiu formar um time que entrosou, que deu liga e que ficou mais agressivo, que ficou mais criativo, que ficou com mais peso. Ok. Mas quanto teve que gastar o que não tem? Quantos erros tiveram desde janeiro que a conta vai chegar só depois? Né? Por quê? O Corinthians contratou um batalhão de jogadores. Ele foi contratando de monte e não dava certo. Outro monte e não dava certo. Outro monte e não dava certo. Aí, de repente, pegou todo esse monte e o Ramon Dias olhou aquele monte de cara e falou, cacete, como que eu vou fazer aqui? E ele foi tentando, mexendo ali, mexendo aqui, mexendo ali, colocando um. Por exemplo, o Bidu estava descartado. Hoje é titular absoluto do Campeonato Brasileiro. O Hugo, a torcida estava querendo matar o Hugo. Agora está no time que está jogando melhor, né? Entre brasileiro e Copas. Então as coisas foram muito, muito caras o Corinthians chegar a esse ponto que está agora na Sul-Americana. E com grande possibilidade de chegar a uma final ou nas duas finais. Tem grande possibilidade disso. Pode ser campeão de um torneio. Pode mesmo. Eu acho que a Copa do Brasil está sendo mais viável para o Corinthians, na minha visão. Mas o brasileiro ainda a coisa está pesada. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: o Corinthians tem no elenco 6 volantes. Foi contratando, subiu o garoto bom. Tanto o Ryan quanto o Bidon são bons jogadores. Veio o Martínez, que jogou muito bem ontem. Veio o Charles, que jogou muito bem, está jogando muito bem. Você tem o Alex Santana, que estava bem quando machucou. Você tem o Ranieri, que lá no começo do ano era o único que se salvava. Agora está lá embaixo, está no fim da fila da volantada lá. Está no fim da fila. Né? Todos os outros estão na frente. Então você tem num elenco 5, 6 volantes. O que aconteceu? Foram contratando até acertar uma dupla ou um trio de volantes. Então se gastou muito, continua gastando muito. Porque as pessoas falam assim, mas o Corinthians contratou muitos jogadores que veio sem custo. Como veio sem custo? Olha o salário dos caras. Olha quanto o Corinthians gasta por mês para manter esse time que está ainda lutando para fugir do rebaixamento e depois que acabar tudo, quando esfriar, sabe, a empolgação e o delírio, a conta vai bater na porta. As contas vão bater na porta num time que já tem uma dívida de mais de 2 bi. Então, assim, o corintiano, claro, tem que estar feliz, empolgado, tem que estar em delírio, tem que colocar a camisa e sair na rua e dar sorriso mesmo, sair rindo, sair feliz por São Paulo e pelo Brasil todo, né? Porque sofreu e vem sofrendo já há anos com times ruins. Então, o Corinthians está dando uma alegria para o torcedor. E o torcedor, daquele raiz ali, ele não se preocupa com conta para pagar.
Ele não se preocupa com conta para pagar. Ele vai, torce, aplaude, chia, vai, picha muro, invade CT, invade sede do clube. Ele quer resultado e quer time bom. Agora, o nosso papel, né? Eu sou torcedor do Corinthians, mas eu faço parte da imprensa esportiva há quase 30 anos. Né? Então eu olho, eu estou muito feliz com o que eu estou vendo, o que eu vi contra o Fortaleza as 2 vezes e contra o Atlético Goianiense. Mas eu tenho que colocar em pauta o buraco financeiro que o Corinthians se enfiou. Não está se enfiando, se enfiou. E nós não temos nem noção da profundidade desse buraco. Porque nós sabemos os 2 bi de dívida, que é um buraco profundo. Agora, daqui a pouco vai chegar a conta de tudo que foi feito desse ano. Né? Tudo que se gastou nesse ano e continua se gastando. O Coronado está jogando muito bem, realmente. Ele é um cara que, contra os 2 jogos com Fortaleza, tal, ele demonstrou muita criatividade, uma dinâmica de jogo bem forte. É um cara que tem um passe muito bom, um cara que é melhor, talvez, do que a gente imaginava ou do que eu imaginava. Tá? É verdade isso. Mas 2 milhões por mês não existe para o Coronado nem para ninguém. Não existe num clube que tem uma dívida de 2 bi. Então, esse vai ser o problema. Quanto ganha Pedro Raul, que nem sei onde anda o Pedro Raul. Quanto ganha cada um desses caras que vieram para salvar o Corinthians? Independentemente deles terem jogado em seleções do país deles, ou na nossa, ou em grandes clubes e grandes ligas, pouco importou. O Corinthians foi jogando dinheiro na mesa para tentar abafar tudo que essa diretoria fez de absurdo, e aquela anterior do Duílio, que foi a mais destruidora de todas. Essa aqui está dando continuidade à destruição. Muito bem. O Arnaldo, aqui no chat, todo mundo falou assim, vocês só falam disso aí, fala do jogo, todo mundo deve e tal. Tem uma notícia para vocês que estão aqui no chat, que acham que a gente não vai falar das dívidas. Nós vamos falar das dívidas, lamentavelmente. Estamos olhando os 2 lados da moeda. Porém, Arnaldo, dentro de campo, é isso aí. É o timão, ninguém segura. 5-0 no Fortaleza. Fortaleza que era o time, não, porque o Vojvoda, porque o trabalho de 75 anos, porque blá blá blá. Foi um passeio. Um passeio, parecia que estava jogando lá com o Atlético Goianiense, lanterna do campeonato. Não deu nem pro cheiro. Passou o trator. Vive ótimo momento dentro de campo do Corinthians. Agora, pessoal do chat, a gente vai ter que falar uma coisinha para vocês. Vamos ter que falar de dívida também. Mas em campo, voando o Corinthians, Arnaldo. Pois é, eu acho que o Casão foi claro, né, Tino? Nosso papel ele é analisar o campo, o poderio do time, como está agora nesse momento, e também analisar o clube. Então, o Corinthians, como clube, não está fazendo nada certo. A gente tem que apontar. Lembrando que tem processo de impeachment rolando contra o presidente, caso de polícia. Pode acontecer várias coisas ainda fora de campo com o Corinthians nesse ano ainda. Né? Agora, você é prova disso. Dentro de campo, eu venho falando para você, o Corinthians se transformou. Pelo simples fato que hoje tem jogador sobrando. O Corinthians, na janela de meio de ano, ele contratou 9 jogadores. Vários são titulares hoje já. 8 e mais o Depay. Mais que o Botafogo na janela de meio de ano. O Corinthians contratou 21 jogadores na temporada. O Casão estava falando de alguns deles. O Corinthians tem a 3ª maior folha de pagamento do país. O elenco do Corinthians custa e tem jogadores para disputar títulos e as primeiras colocações do brasileiro. Simples assim, não tem segredo. Sabe quantos jogadores o Fortaleza contratou na janela de meio de ano? 2. O Corinthians contratou 9. O nível do time do Corinthians melhorou de uma forma abissal. Né? Hoje o Corinthians hoje tem um dos melhores elencos do país. Então, aí também a gente não pode deixar a situação do clube misturar ou colocar uma nuvem na análise do que o time do Corinthians pode produzir hoje em termos de jogadores. E vários são jovens, não é o caso do Coronado, não é o caso do Depay, vários são jovens, têm vitalidade. O time tem hoje a vitalidade que ele não tinha o ano passado. Só para comparar com o ano passado. Se você transportar
a mesma época dos 2 anos, o Corinthians também no ano passado estava nas 2 semifinais, da Sul-Americana e da Copa do Brasil, e também estava correndo risco contra o rebaixamento. Lembram? Exatamente o que aconteceu ano passado. Era Corinthians contra São Paulo na Copa do Brasil, Corinthians contra Fortaleza na semifinal da Sul-Americana, Corinthians lutando contra o rebaixamento. O ano passado um pouquinho melhor no Brasileiro que esse ano. Agora, o time desse ano é 10 vezes melhor que o ano passado. Tem muito mais vitalidade, vigor, opções. Então, dentro de campo, o Corinthians se transformou. Para mim, a virada da chave, que a gente fala tanto nesse aspecto, ocorreu no adversário do clube no jogo contra o Flamengo, porque aquilo, no jogo do Brasileiro, porque aquilo, além de 3 pontos preciosos, aquilo dá confiança ao jogador, ao time, ao torcedor, que o Corinthians é capaz de vencer qualquer um hoje. Ele é, no campo ele é. A situação delicada no Brasileiro, ela ainda coloca essa convicção um pouco frágil de que o Corinthians é capaz de ganhar de qualquer um no Brasil. E é. Hoje é difícil apontar quem é favorito na semifinal da Copa do Brasil, Corinthians ou Flamengo. É difícil. Quem é favorito no clássico de domingo, São Paulo ou Corinthians? Ou quem é favorito na semifinal da Sul-Americana, Corinthians contra Atlético Paranaense ou Racing? O Corinthians é melhor. E isso, no campo, a gente não sabe o impacto, o Casão está avisando, o impacto que isso vai ter lá na frente. É um all-in que a gente fala. Essa direção do Corinthians, desde o início, é all-in. Né? Como se não houvesse o amanhã. A gente não sabe se o presidente vai estar no ano que vem, se ele vai ser impeachado, se a polícia vai bater na porta. A gente não sabe. Mas no campo, a gente está vendo que a transformação do time é evidente. E aí eu vou dar um voto para quem não aparece. Não é o presidente, não é o diretor de futebol, que já não tem, não é o Fabinho Soldado, não é quem, desde o início, selecionou e indicou jogadores para serem contratados pelo Corinthians. Nesse caos todo, teve gente lá que apontou Félix Torres lá no começo, Rodrigo Garro lá no começo, Ranieri lá no começo, e foi indo. 100% de acerto em contratação não existe. Mas o Corinthians contratou bem. O Casão falou dos volantes. Pega 2 da base, todos que vieram. Zaga hoje. O Corinthians pode jogar com 3 zagueiros tranquilamente. O André Ramalho, que estava jogando na Holanda, é ótimo. Então, o Corinthians tem hoje condição de jogar em 2 sistemas, condição de substituir jogadores, condição de revezar em 3 frentes. Então, o Corinthians no campo hoje é muito forte. Simples assim. Fora de campo, nós temos e vamos continuar falando. Porque o próprio torcedor do Corinthians, se a casa cair, ele tem que saber por que a casa caiu. Né? E a gente tá. E essa situação que o torcedor do Corinthians se coloca, os outros também fazem loucuras. Dane-se os outros, tem que ver o Corinthians, né? Porque não é porque os outros fazem loucuras, não é porque o seu vizinho não paga as contas que você não vai pagar, certo? Né? Então, eu acho que essa é a situação. A gente tem que colocar tudo o que está acontecendo no Corinthians dentro de campo, que a coisa está indo bem, sim. As perspectivas para esse ano são boas dentro de campo, e fora de campo, que continua o Corinthians. Isso não vai tirar ninguém. Um título, ninguém vai tirar do Corinthians nesse ano. Eu não sei se ele vai ser campeão da Copa do Brasil ou da Sul-Americana ou dos dois. Mas um título ele já ganhou. É o time que mais deve no país. Isso ninguém tira, tá lá. Mais de 2 bi. A gente tem que colocar isso para o próprio torcedor do Corinthians entender em que canoa ele está. Né? Tem o time que está bem e o clube que não está bem. Isso é o nosso dever, nosso diagnóstico.